Seja bem-vindo para mais um podcast conservador na defesa da vida, da família, da liberdade e da fé. O podcast conservador está dentro desse contexto. Obrigado a você que está aqui mais uma vez comigo para mais um episódio. E hoje com a temática do empreendedorismo, de forma exata, empreender com fé. E ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, da modernidade, da informação, fruto da globalização. Hoje o mundo, geograficamente falando, ele é muito grande, mas através da comunicação, dos meios de comunicação, nós estamos numa pequena ilha, num bairro, numa rua, inclusive, eu posso até falar, numa casa. Então, que, de certa forma, você fala com as pessoas do seu sofá, como se ela estivesse do seu lado, e realmente está, mas através de um celular. Então, hoje nós vamos debater essa temática do empreendedorismo, mas sendo acrescentado uma arma extremamente poderosa, apesar de pequena, pequena como uma semente de mostarda, que é a fé. E para edificar esse episódio, nós trouxemos aqui hoje o Igor Santarini, meu amigo, meu irmão de igreja, e nós vamos debater isso aqui, viu, Igor? Empreender com fé. E aí, Igor, muito obrigado pela sua presença. Você que está conhecendo o estúdio aqui. Olá, João Paulo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer aqui poder discutir esse assunto, né? Esse tema para mim é um tema muito importante, porque eu vou começar a contar um pouquinho da minha história aqui. Meu primeiro empreendimento foi quando eu tinha 18 anos, de 17 para 18 anos. E eu já acompanhava esse movimento da internet, né? E a internet no Brasil, eu me recordo bem, ela começou lá por volta do ano entre o ano 94 e o ano de 1995. Então, em 98, eu acompanhando esse movimento, eu resolvi montar uma agência de turismo na internet, né, com o nome Goiás Turismo, né? Até hoje nós temos essa empresa. Ela já não é mais, não tem aquele foco igual a gente tinha no passado, até por conta da concorrência, né? Ficou muito mais fácil hoje as empresas construírem sites, portais, entrar nas redes sociais. Então, hoje ficou muito mais difundida essa questão tecnológica, né? Mas o que nós fizemos lá atrás, né? Nós montamos um portal de turismo e tivemos aí a graça de descobrir que as pessoas que visitavam o nosso portal, eles não queriam comprar turismo, eles queriam saber de Caldas Novas. Foi quando a gente partiu para o nosso segundo negócio, quando a gente montou o portal caldasnovas.com.br. E de lá para cá, João, nós tivemos assim uma grande graça, né? Eu falo, nós passamos durante 10, 15 anos sendo aí o líder de venda para o destino turístico Caldas Novas e Rio Quente. Até um dado importante aqui, as pessoas às vezes não conhecem, né? Até porque a gente não divulgava, mas nós chegamos a representar 90% das vendas do Rio Quente Resort. Era a nossa agência que fazia as reservas. Naquela época a gente usava a internet, fazia reservas online, e as pessoas ainda... E nós tínhamos que enviar fax para os hotéis, tá? Porque os hotéis não tinham nem e-mails ainda. Então, assim, nós realmente desbravamos essa questão da internet. E de lá para cá a gente sempre usou, né? Sempre empreendendo. Eu tive a oportunidade de entrar numa época, em 98, na Brasil Telecom, logo quando eu comecei o portal, como estagiário. Fiz carreira lá, saí de lá, entrei lá como estagiário, saí de lá como diretor de operações, de call center, né? Então a gente coordenava uma equipe lá de 3 mil funcionários na época. Por muito pouco eu quase conheci o Pablo Marçal, porque eu saí em 2005, ele entrou já no ano seguinte. E de lá para cá a gente foi abrindo novos negócios, né? Sempre na área de telecomunicações, turismo e na área de internet. E aconteceu um movimento em 2005, que eu acho que é até importante citar aqui, que nós estamos falando aqui empreender com fé, porque todo negócio ele é cíclico, né? Então ele tem um momento de startup que você está lançando, ele tem um momento do boom, na hora que você está vendendo bem, e ele tem um momento de queda, de declínio, né? Todo produto tem isso, tá? E aí, teve uma época que, em 2005, eu me recordo muito bem,
Foi um movimento muito grande que aconteceu no setor de telecomunicações. As nossas vendas começaram a cair e a gente já tinha uma operação grande, né? A gente tinha 300 colaboradores a nível Brasil, esparramado em 16 cidades. E a gente teve uma... engraçado, eu olhando pro céu, João, eu tive uma mensagem que me veio do céu, tipo assim, eu pedindo pra Deus mesmo, né? Deus me dá uma luz, né? Pra gente desenvolver um novo negócio. Eu sempre pedi isso pra Deus, né? Pra que Ele me leve aonde a graça dele possa me alcançar. E aí aconteceu que me deu uma ideia, né? Então, assim, isso foi literalmente olhando pro céu mesmo, me deu ideia. Que aqui em Goiânia não tinha, a época não tinha. Que foi começar a trabalhar com publicidade, com empena. O que é empena? Sabe esses painéis gigantes que as pessoas colocam nos prédios? A época não tinha aqui em Goiânia. Tinha os outdoors, os front light, né? E a gente trouxe isso para Goiânia. Então a gente começou, o meu primeiro grande cliente foi a própria TIM. Então nós pegamos grandes clientes e era um negócio que era literalmente era no céu, né? Porque a gente quando tava as pessoas para subir nos prédios e colocar aquela publicidade ali. Então era um negócio que realmente nos ajudou muito a impulsionar a gente para outros negócios. Então, assim, de lá para cá, João, a gente vem desenvolvendo sempre novos negócios baseados na internet. E aí eu quero chegar aqui no tema aqui que você citou. Na pandemia, como todo mundo teve que fechar as portas, a gente aproveitou para dar um upgrade no nosso negócio. E foi onde eu voltei a ter contato com as redes sociais. Então, eu fazia muito, que o pessoal hoje chama de tráfego pago, né? Eu fazia publicidade para os nossos negócios. E depois da pandemia, a gente começou a fazer para terceiros, para clientes. E foi aí que a gente teve mais uma vez, né, com a bênção de Deus, nós tivemos uma grande sacada. Porque a gente se aperfeiçoou, a gente começou a participar de grandes mentorias, de mastermind. E assim, hoje a gente pertence a um grupo, né, que é um grupo lá do Pedro Sobral, que é os maiores gestores de tráfego aí do Brasil. Então, hoje a gente trabalha com alguns milhões de reais investindo em publicidade mensal, tá? Para os nossos clientes. E assim, a gente hoje está desenvolvendo, inclusive, uma área dentro da nossa empresa, especificamente, inclusive, para marketing político. Até mesmo porque é notório aí, já está amplamente divulgado, as plataformas, elas vão restringir cada vez mais esse tipo de anúncio. Né? Mas para tudo tem uma estratégia. Então, eu tô passando para você aqui um resumo, né, do que foi a minha trajetória aí de 25 anos para cá. Por onde a gente conseguiu, graças a Deus aí, empreender. E sempre naquela temática, né? Eu sempre coloquei para que Deus primeiro avalie para se a gente deve entrar ou não em determinada oportunidade, determinado negócio. Um diferencial para quem tem fé em todas as dimensões, existe aquele desequilíbrio positivo. A pessoa consegue. Agora, na área dos negócios, para quem tem fé, as coisas não é que elas se facilitam, né, Igor? Mas a probabilidade é melhor de acontecer. Então, porque você falou aí que com 18 anos você teve a coragem, né? Então, é a fé de virtude. O que seria a fé de virtude? Não, eu tenho conhecimento, existe a necessidade, eu tenho que pular desse prédio, ou eu tenho que salvar aquela pessoa. Isso é uma fé de virtude. É o que falta na vida de muitos pais, né? Segundo é a fé expectante, ou a fé carismática. É aquela fé que ele tem para aquele momento. Não, vai dar certo. Ele tem que agir, ele acredita em Deus naquele momento e pronto, aí ele faz. Essa é a fé expectante. E a fé teologal, né? Aquela fé que a gente acredita em Deus, a gente ora, a gente acredita na palavra de Deus. E o detalhe é o seguinte, a aliança que Moisés, que Deus fez com Abraão, sabe quantos anos que Abraão tinha? 99 anos. 99. Então, as pessoas, eu estou dizendo isso aqui, Igor, porque as pessoas colocam muitas dificuldades. As questões sociais, questões financeiras, a questão natural, a minha idade, será que eu consigo? Eu não estudei, eu tô velho, né? Então, se a pessoa tiver fé, ela consegue, ao menos, sair da mediocridade. Que, na verdade, a fé e a mediocridade, elas não andam
juntas, elas estão longe. Então vamos lá, você falou que aos 18 anos começou a fazer o quê? Você montou um 18 site? anos, eu montei o site, né? Então 94 para 95 que foi o surgimento, assim, de fato da internet? Foi, no Brasil, sim. E aí você montou esse site, e esse site, estrategicamente, o que você pensou? Falou, ó, o nome... Até para Então, quem quer montar um site hoje ainda, compensa montar um site? compensa demais. Então, começando pelo nome, aí você vai explicar por que compensa. Por que você escolheu esse Goiás Turismo? Então, nós aqui somos de Goiás, né? Na época, não tinha empresas com esse nome. Então, a gente fez uma pesquisa. Eu falei, poxa, eu quero... mas a sua pergunta é boa, porque, inicialmente, o que eu pensei nesse site? Eu falei, eu vou divulgar as potencialidades turísticas do estado de Goiás. Então, eu falei assim, nada mais justo que Goiás Turismo. Né? Então, juntar o nome do estado com a palavra turismo. Então, a gente registrou o domínio na época Goiás Turismo. Antigamente, João, fazia muito sentido e era um diferencial competitivo você ter o domínio, que é a URL, né? www.goiasturismo.com.br ou www.caldasnovas.com.br. Era um diferencial na internet. Porque naquela época não tinha esse negócio de marketing digital, de fazer publicidade, igual tem hoje. Era na busca do Google. Era na busca do Google. Que na verdade nem o Google era forte naquela época. Naquela época o buscador mais forte era o Yahoo. Eu não sei se você era dessa época, acho que você... Sou. Então assim, o Yahoo era o maior buscador que tinha. Então assim, mas as pessoas iam atrás dos buscadores e no Brasil tinha um que chamava o KD. As pessoas iam nos buscadores porque essas empresas era responsável por organizar as informações. Que é a missão do Google, né? Organizar todas as informações do mundo, né? Tá, mas assim, vamos na prática. Eu quero saber a informação de Caldas Novas. O cara ia na busca do Yahoo, escrevia Caldas Novas, e o que aparecia na época ali? O primeiro site que aparecia na busca, a gente chama de busca orgânica, o primeiro site que aparecia ali era o site do Caldas Novas. E o que eu divulgava no site? Isso. História de Caldas Novas, turismo, pontos turísticos, os hotéis. Mas quando a gente começou, a minha ideia era vender anúncio. Eu queria que os hotéis anunciassem no meu site. Só que essa ideia não deu certo. Só que a gente percebeu muito rapidamente. Falei, tá, mas e se eu te colocar no meu site e fizer a intermediação da reserva? Uma agência de viagens, né? Daí que surgiu a agência Goiás Turismo. Que, inclusive, na época de um governo aí do estado de Goiás, eles mudaram o nome chamava AGETUR. Eles mudaram o nome da AGETUR para Goiás Turismo, que é a Agência Goiana de Turismo, né? Então, de vez em quando, tem até uma certa confusão. A gente recebe algumas encomendas lá e também já aconteceu da Goiás Turismo, a agência de turismo, receber algumas encomendas nossas, né? Então, aí a pessoa procurava lá Caldas Novas, já aparecia, você já oferecia, passou para outra segunda estratégia, você já oferecia vaga em hotel. Vaga em hotel. Aí, João, nesse momento, o que a gente começou a perceber? Eu fiz a parceria com os hotéis, aí todos aceitaram. Inclusive, o pessoal lá da Magna Mofato foram muito abertos com a gente. Nossa, até hoje é um grande parceiro nosso. Lá a gente falava muito lá com o senhor Sparapani, né, que é o superintendente lá. E o que a gente fazia na época? A gente fazia grandes bloqueios de apartamentos, porque a gente vendia muito. Então, o pessoal chama de allotment, tá? Então, a gente bloqueava no nível que as grandes operadoras bloqueiam. Então, a gente segurava ali vários apartamentos. Quando você fala bloquear, é porque você reservava. Eu reservava antecipado. E então, você bancava? Eu bancava. Não. Na verdade, eu vendia tudo. Não dava conta. Você precisava pagar, fazer um adiantamento? Nem precisava. Mas isso era uma vantagem que a gente tinha. Aí mais uma coisa, né? Que a luz divina, né? Porque hoje, qualquer empresa que você vai lá no hotel, você quer fazer uma reserva, você quer fazer um bloqueio, você tem que pagar. Como a gente tinha um volume muito grande de reserva, e acho que até pela proximidade, o pessoal vinha conhecer a nossa agência, que era eu e um computador, na época, né? Eles vinham e viam a nossa seriedade, então a gente fazia esses bloqueios sem precisar pagar, e era capaz de você ligar no hotel, o hotel não tinha vaga. E sabe o que o hotel fazia? Liga lá na Goiás Turismo, que lá tem. O hotel me indicava, porque eu tinha bloqueado os apartamentos quase tudo, quase todos os apartamentos do hotel. Aí depois dessa estratégia, foi se desdobrando outras questões? O que foi surgindo? Então, no meio do caminho, vieram os grandes grupos estrangeiros, né? Eu vou citar o nome aqui, que são empresas aí já de renome. Então, veio aqui pro Brasil a Decolar, que é um grupo argentino. Veio a Book, que é um grupo holandês. Então, assim, veio os grupos americanos. Então, eles vieram para o Brasil e, literalmente, eles varreram as agências de viagens. Então, assim, as agências de viagem, antigamente, João, você ia comprar uma passagem, um pacote, você ia numa agência de viagem.
Hoje ninguém vai mais, hoje você compra no aplicativo, no seu celular, né? Então, assim, pra que de uma agência de viagens agora, nesse momento? Não faz mais sentido. A não ser que seja uma coisa muito personalizada. Um pacote, uma coisa que você precisa de um guia. Mas para as viagens cotidianas do dia a dia, hoje você faz pelo celular. Então, assim, ó, nesse momento, a gente começou a mudar a estratégia. Aí o que a gente fez? A gente começou a alugar apartamentos em Caldas Novas. Então, nós alugávamos lá, alugava por mês os apartamentos. E ao invés de eu vender o hotel, eu passei a vender os meus apartamentos. Eu passei a alocar os meus apartamentos. Os meus que nós tínhamos e os meus que a gente alugava das pessoas. Eu fazia... O Airbnb hoje, ele não aluga, mas o Airbnb ele vai lá, você cadastra os seus imóveis lá dentro do Airbnb, da plataforma Airbnb. Lá atrás não tinha isso. Lá atrás o que eu fazia? Eu alugava para garantir que o apartamento fosse 100% meu e eu sublocava esse apartamento para turismo. Então a gente ainda conseguiu manter durante uns 5 anos ainda com essa estratégia ainda, vendendo bem ainda, sabe? Mas como que você alugava? Você também adiantava? Aí nesse caso sim, nesse caso eu alugava apartamento como se fosse um morador, né? Mas eu alugava apartamentos flats, alugava apartamentos de turismo. Combinado, com contrato. Combinado, tudo certinho. Aí é fé. Por quê? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque assim, você pagar algo que você não sabe se vai usar, mesmo, mas o pessoal vai alugar. Eu tenho que ter fé para isso. Tem que ter fé. Pode acontecer Pode de acontecer. um final de semana de ninguém vir, ué. Qual que era a nossa vantagem, João? Como a gente tinha... Mas assim, tudo à luz de Deus, né? Como a gente tinha um site de alto renome, nós temos uma marca registrada, Caldas Novas também. Então, vários sites nos indicando, os hotéis nos indicando. Como a gente já tinha uma notoriedade nesse segmento, qualquer tanto que a gente pegava, a gente alugava. Então, a gente já tinha as estatísticas. Inclusive, foi tese da minha graduação, as motivações, o perfil do turista e as motivações do turista que visita Caldas Novas. Então, assim, a gente sabe com exatidão quem que vem a Caldas Novas de quinta a domingo e quem que vai de domingo a quinta. Então, nós temos esses dados até hoje, muito bem alinhado. Então, de posse dessas informações, a gente montava as estratégias. Então, a gente colocava preço nos produtos. Então, assim, ó, mas é o que você falou, não era qualquer pessoa que tinha coragem de fazer isso. Porque muitas empresas tentaram copiar o que a gente fazia e às vezes não deram certo. Mas uma coisa, João, é você copiar o que a pessoa faz. Outra coisa é você copiar o como ela faz. O como não tem jeito. Tem um amigo que, até na estratégia de marketing, também um conhecido, o Evandro Macedo, um dia eu estava conversando com ele, ele falou assim, não, João Paulo, eu ensino, eu explico tudinho. Pô, tem segredo comigo. Mas eu quero ver a pessoa fazer. Não sabe fazer. Porque tem que ter dom, tem que ter fé, tem que ter investimento de tempo, financeiro e assim por diante. Então, assim, você já deu um testemunho aqui de uma fé teologal, eu acredito em Deus, na Bíblia, falo com ele. Uma fé carismática, será que vai dar certo? Não, eu acredito que vai dar certo. Deixa eu alugar aqui mais esse apartamento. E a terceira é de virtude, é atitude. Por isso que Tiago fala, né? A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não existe fé sem obras. Sim. Isso no dia a dia, nos meus investimentos e assim por diante, né? Mas aí você foi para Vivo, para Oi. Você começou no início da Oi, e na Oi, como você falou, como é que você entrou lá? Eu entrei na Oi como estagiário. Como estagiário, isso. Beleza. Só para a sequência aqui. Chegou o momento que, além de você trabalhar lá dentro, você já abriu uma outra porta, sendo funcionário lá, você está negociando com aqueles grandes painéis aqui em Goiânia. Na Sim. época eram quantos? Como que você fez? Como que funcionava isso? João, a gente fala assim, parece que é até simples. Mas assim, literalmente é simples. O que eu fazia? Eu passava nas grandes avenidas, eu via aqueles prédios com aquelas fachadas enormes, sem nada pregado. Até hoje tem isso aqui em Goiânia. Aí, inclusive, ainda é uma grande oportunidade, tá? Então, eu ia lá, batia na porta do prédio, conversava com o síndico e negociava com ele. Ó, se eu trouxer uma publicidade pro seu prédio, você me permite eu colocar ela aqui? Em troca, eu te pago um percentual em cima daquilo que eu vou ganhar. E assim era a negociação. Geralmente eu pagava 10% daquilo que eu ganhava, eu pagava pro prédio. Então, eu não tinha aquele compromisso com o prédio de pagar para ele todo mês. O meu compromisso era de pagar quando tivesse a publicidade. Olha aí, ó. Aí uma metodologia. Aproveita e coloca no avião aí. É meu pai. É seu pai? É porque eu já gerei um boleto ali pra ele. Ó, então nós estamos gravando aqui.
Não atendeu por causa disso. Mas você tá devendo o quê pra ele? Não, eu já passei já. O boleto? É um boleto ali. É ele que paga as suas contas? Não, eu que pago. É um boleto dele. Mas você mandou o boleto pra ele? Não, mas é um boleto da Ih, que justiça. você tá explorando seu pai. Não, mas ele tem que trabalhar, tadinho. Ele tem que trabalhar até hoje. Meu pai Senão não vive. Senão não vive, tá com 78 anos. Então você viu uma estratégia. Então você não pagava mensal, você pagava porcentagem do aluguel. Isso. Então, nessa estratégia hoje, pessoa que está assistindo aqui, como que seria? O cara andaria na rua, depois nós vamos falar o que você está fazendo, que é uma estratégia de marketing, você continua nisso. Sim. Como que seria essa questão? Então, João, andando nas ruas, o que você tem que ter muita observação. Né? Então, exemplo, eu sempre fui muito observador. Então, você começa a observar por onde passa, tem muito tráfego. E a hora que nós vamos falar de tráfego pago lá na frente, tá? Então, o que é tráfego? É movimento de pessoas, certo? Então, eu começo a observar o movimento de pessoas nas principais ruas de Goiânia, na T63, lá no centro. Então, só tem um tráfego de veículo, ou tráfego de veículo ou tráfego de pessoas. Então, na medida que eu andava e eu via um edifício que tinha uma visada, né? Que tinha sabe quando você tá olhando, você só vê aquele painel de concreto? Eu falei, poxa, bicho, se ali tivesse uma publicidade, chamativa seria um bom ponto. Então, eu sempre olhei por esse prisma, sabe? Eu falei assim, ó, eu gostaria de ter uma publicidade ali. Então, primeiro eu identificava a oportunidade. A oportunidade para mim era o edifício. Eu ia lá, negociava com o síndico. Às vezes marcava reuniões, aquele tipo de coisa, tinha que passar lá para um comitê, mas não tinha problema. Eu estava levando receita, eu não estava levando despesa, eu estava levando receita para o edifício. Fechava o contrato com ele, nos termos que eu estou te falando aqui, onde o pagamento ocorria apenas no sucesso, apenas quando houvesse a publicidade. E isso fazia com que eu ganhei mercado. Porque quando a gente começou a fazer isso, outras empresas começaram. Só que elas pagavam uma mensalidade, só que pagavam uma mensalidade barata. Independente de ter publicidade ou não. A minha mensalidade era cara. O percentual que eu destinava para esses edifícios era um percentual que era muito maior do que o que esses caras pagavam. Então, entendeu? compensava esses edifícios continuar com a sua proposta. Com a minha proposta. E aí tá, essa é a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa? Você arrumar o cliente. E aí é um papel de vendedor. Como é que a gente fazia? Eu ia atrás das grandes empresas. Aí é outra questão de observação. Você quer ver? Começa a observar hoje quem são os grandes anunciantes hoje. Quando você liga a televisão, quando você olha para os outdoor e quando você vai para a internet. São as mesmas empresas. É Coca-Cola, McDonald's, as grandes operadoras, TIM, Vivo, Claro. Começa a observar para você ver. Então, assim, ó, esses grandes anunciantes, eles têm verbas, assim, estratosféricas para publicidade. E aí, o que eu fazia? Eu nunca tive medo, João. Eu identificava quem que era a agência, ou às vezes eu ia na empresa mesmo, porque você vai na empresa, a empresa te fala. Ó, eu queria te oferecer um serviço de publicidade. O cara virava e falava só, quem cuida disso aqui é a agência XPTO. Então, aí ele me passava o contato, às vezes me passava até o contato. Eu já ligava para a pessoa, me identificando. Ó, meu nome é Igor, já falei com a pessoa aqui da empresa, inclusive ele passou seu contato, que eu tenho espaços aqui, eu sou um exibidor de mídia, eu tenho espaço publicitário, e eles gostaram do meu espaço aqui e querem anunciar. Às vezes o cara não tinha nem visto, mas isso é estratégia comercial. Então, eu já vendi o serviço já. E muitas das vezes essa estratégia deu certo. Então, E aí, era uma televisão gigante. Na verdade, a empena é um painel que você coloca uma barra de ferro, né, como se fosse um quadrado, um retângulo, né? E você prende uma lona, é um vinil, é uma lona ali através de ilhóis, né? Então, é um painel de publicidade. Eu vi isso, João, no Rio de Janeiro. E quando eu vim pra Goiânia, que eu vi que aqui em Goiânia não tinha ainda, eu falei, rapaz, isso é uma grande oportunidade. Né? Então, tá, mas aí, será como que tá essa legislação hoje? Será que é permitido? Então, algumas cidades, João, o código de postura, na verdade, é o código ambiental. É o código ambiental de postura. De postura ambiental. Eles permitem, sim, tá? Código de postura ambiental. Código de postura ambiental, né? Mas em Goiânia? Então, você lembra faz tempo, na época era permitido, tá? Aí, como eu parei de mexer com isso já tem um bom tempo. Você acha que parece que deu uma diminuída? Deu uma diminuída. Inclusive, no centro de Goiânia, eles fizeram uma ação lá para poder tirar. Para voltar. Isso é um trabalho feito do Art Deco, que é a cidade de Goiânia. Inclusive, é algo importante que eu quero falar para a gestão pública, ao invés de ficar só na questão romântica, mas, de fato, renovar ou trazer de volta o paisagismo, principalmente na temática do Art Deco para o centro,
para a nossa cidade, porque é cultura, é das nossas origens, a origem da cidade de Goiânia. Nós, como goianienses, devemos valorizar e promover as nossas origens. Hoje está pouco essa estratégia, mas a pessoa que está assistindo o podcast, eu não sei o dia, não sei o ano, não sei a hora, mas essa inspiração sua pode ser uma outra dentro da realidade dele. Sim. Eu não sei como que funciona a estratégia do outdoor, e aí você tem uma tese, né, a respeito do que vale mais a pena, o tráfego pago ou um outdoor, o que a pessoa pode garantir de visibilidade passando no ônibus, passando no carro, e o que ela pode garantir de visibilidade no Instagram, no Facebook, até no YouTube ou na busca do Google. Depois você vai falar sobre isso. Certo. Tá, aí depois da Vivo, depois dessa estratégia, qual foi a outra atitude de fé que você teve como empreendedor? Então, aí eu pedi demissão da Oi, depois tinha mudado a marca, né, que era Brasil Telecom, depois virou Oi, né, que hoje o pessoal conhece como Oi. E antigamente era Tele Goiás, depois virou Brasil Telecom, hoje virou Oi. Eu pedi demissão logo quando eu casei. E muita gente espantou com isso, né, porque quando você casa, geralmente as pessoas querem segurança, né. E eu pedi demissão. Falei com a minha esposa, com a Lidiane, né? Ela concordou. Falei, ó, nós vamos continuar empreendendo. Só que eu já estava empreendendo, só que eu tinha um empreendimento de um lado que já me estava me dando um retorno garantido. E eu tinha um bom salário e um bom cargo na empresa que eu trabalhava. E quando eu pedi demissão, eu falei assim, eu vou gastar toda a minha energia nos meus empreendimentos. E quando eu pedi demissão, eu montei, na verdade, um agente autorizado, só que aí eu passei a ser empresário, de fato, trabalhando para a própria Oi. Então, foi quando eu comecei, eu tive que alugar a minha empresa, montar um escritório, contratar vendedor, funcionários, ter todo o trabalho que o empresário tem, né? De gerir pessoas. E aí, João, a gente teve um sucesso, eu fiquei 6 meses, com muito sucesso, na época, não sei se você vai lembrar, que é da época mais antiga aí, foi na época que a Oi lançou aquele plano que chamava Pula-Pula, que você pagava no mês, não pagava no outro, né? Nós participamos daquele startup ali. E como eu prestava publicidade nessa época para a operadora TIM, com essas empenas, numa das minhas vindas lá na sede da TIM, um colega lá me convidou para mim ser parceiro da operadora TIM. E eu falei, poxa, mas eu já faço isso lá na Oi. Mas ele falou, não, mas eu quero você aqui na TIM. E aí a gente foi fazer uma análise do modelo de negócio. E eu acabei optando por ficar na TIM. Né? Agradeci a Oi, do qual sou grato até hoje. Foi uma grande escola para mim na minha vida, no meu desenvolvimento profissional. E aí eu migrei para a operadora TIM. E na TIM eu fiquei por entre 16 e 17 anos. Fiquei na TIM. Passando por vários canais. Então eu entrei para a TIM convidado. Comecei pequenininho e saí de lá com 300 funcionários, aí no meu próprio empreendimento. Aí foi uma época que eu expandi muito, João. Eu cheguei a ter 16 escritórios, com 300 vendedores, tá? Aí nessa época eu tinha 16 supervisores, tinha 4 gerentes. Então, assim, era uma operação muito grande. Eu brinco, né? Mas foi onde os meus cabelos caíram, porque mexer com gente não é fácil. E você imagina mexer com vendedor externo. E ainda remoto, porque a minha sede, eu sempre morei em Goiânia. Mas como a gente tinha escritórios esparramados em 16 cidades diferentes, eu ficava muito viajando, né? Então foram 16 bons anos, né? E aí eu encerrei essa parceria com a TIM logo agora, bem agora na época da pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu era parceiro da TIM, já em outros canais. Na operadora TIM, eu passei por vários canais. Eu fui do canal do porta a porta, onde a gente vendia planos corporativos para as empresas. Então você pensa, eu passei aí um bom tempo batendo de porta em porta, vendendo plano de telefonia para empresas. Numa época que as operadoras davam aparelhos celulares para os empresários. Né? Então era uma coisa literalmente até fácil de vender. O difícil era controlar o pessoal para que eles trabalhassem, né? E eu também nunca abri mão do marketing digital. Eu sempre montei uma unidade. Eu tinha uma unidade que captava lead. Então eu comecei a fazer isso lá na época da TIM há muito tempo atrás, onde eu fazia marketing digital, eu fazia tráfego pago, né, que o pessoal chama hoje, para captar leads, para entregar para uma equipe interna. Então eu já estava mudando a minha estratégia, que eu não queria ficar dependendo só do pessoal externo. Eu tinha estrutura interna que chegou um momento que ela me entregava metade do volume de vendas. Então, assim,
E só para elucidar aqui, eu saí da TIM, da operadora, eu parei, nós encerramos uma parceria em 2019. Em 2015, João, 4 anos antes de eu encerrar a parceria, um ex-diretor da TIM virou diretor do Grupo Uninter, que é uma instituição uma instituição de educação, é um centro universitário, sediado em Curitiba, é um dos maiores do Brasil hoje. Eles me convidaram para mim gerenciar os polos deles em Goiânia, porque eles estavam com dificuldade aqui com o pessoal. Então eu fui a Curitiba para conhecer como é que funcionava o modelo de negócio. Me espantei, porque esse negócio de EAD em 2015 ainda era muito mal falado, poucas pessoas tinham conhecimento ou entendimento de como é que funcionava. Então, em 2015, eu abro os polos da Uninter, em Goiânia. Na verdade, a gente adquiriu os 2 polos que tinha aqui. Eu fui aprender a gerenciar um negócio no setor de educação. E hoje, nós já estamos inteirando em 9 anos de parceria, né? Quase 10 anos de parceria já com o Grupo Uninter. E com muito sucesso. Então, nós já estamos indo para o 7º polo já. Então, assim, ó, eu tô te contando isso aqui porque eu sempre tive 2, 3 negócios. Você nunca teve, eu ia te fazer essa pergunta, um negócio apenas. Eu nunca tive um negócio apenas. Você teve sempre 2, 3. Isso. Mas você tá falando aí da questão da Uninter, do sistema de educação, que eu fiz 2 formações lá, gestão pública e pedagogia do esporte. A pessoa hoje que fala assim, eu já indiquei outras pessoas na área ambiental, na área da teologia também, e assim por diante. A pessoa disser hoje que não tem oportunidade para estudar é porque ela não está procurando, de fato, ou que ela não quer. Que hoje o sistema de EAD, e eu sou testemunha disso, ele funciona assim, principalmente numa pós-graduação, numa especialização. Então, eu recomendo a você, eu tenho 2 formações, sou pós-graduado em Pedagogia do Esporte e também Gestão Pública pela Uninter. Então, procura aí no site, no Google também, a questão o endereço da Uninter. Como que é esse modelo de negócio, Igor? Eles gravam as aulas, não é? Aonde eu quero chegar? Eles gravam as aulas e as aulas ficam na plataforma. A pessoa escolhe o curso, ela tem que ser, se ela já for graduada, ela já vai para pós-graduação. E aí ela tem as aulas, a estrutura é muito boa. Mas e aí, você revende um produto. Essa é a verdade. Nesse caso, sim. É uma revenda do produto. Sim. Como que funciona esse modelo de negócio? Você tem uma sede aqui, queria que você explicasse isso. Então, João, educação ainda é um setor que você não franquia, você não franqueia ainda. Você não franquia, não há franquia de educação. Então, o modelo de negócio deles é um modelo de agenciamento. Então, assim, são poucos parceiros, eles escolhem a dedo as pessoas que vão trabalhar com eles. Então, a gente... É como se fosse um representante. Então, a gente representa eles aqui. E para responder a sua outra pergunta, como é que é feita essas aulas, né? Então, lá em Curitiba, eles têm uns estúdios, que eu vou te garantir para vocês aqui, e convido as pessoas que quiserem conhecer. Eles gravam muito mais do que a Rede Globo com as suas novelas, com os seus telejornais. Então, eles têm uns estúdios lá, porque nós estamos aqui no ano de 2024, certo? Então, em 2024, nós temos uma vestimenta, um corte de cabelo, uma vestimenta, uma forma de andar, uma forma de se vestir. Eles vão atualizando isso ano a ano, porque as tendências elas vão se atualizando. Então, eles vão se atualizando também, além do conteúdo, porque tem conteúdos que se atualizam. Eles também atualizam as gravações, justamente para manter a alta qualidade que hoje é percebida no mercado, tá? Dos cursos da Uninter. Mas só para você ter uma ideia, hoje, se você quiser ser um professor da Uninter, você tem que, obviamente, passar por um processo seletivo. Você é convidado aí para Curitiba. Você vai ter que ficar 2 meses em Curitiba, fazendo um curso na área de dialógica. Porque aqui nós estamos dialogando, certo? Eu posso concordar, você discorda, a gente concorda. Esse curso é para você aprender a dar aula para EAD. Então, o que aconteceu? Por que eu tô dando esse exemplo aqui? O que aconteceu na pandemia? Muitas faculdades, elas migraram para o online, mas elas não migraram para o EAD. O EAD profissional é o formato pelo qual eu estou te explicando. Elas migraram para o online. O que é o online? Abriram lá as plataformas de comunicação, Google Meet, Zoom, colocaram um professor de cá sem o preparo
sem um devido preparo, e do outro lado os alunos também, sem entender o que iam fazer. Então, o que se viu muito na pandemia? Professores fazendo de conta que estava dando aula e alunos fazendo de conta que estava aprendendo, sem nenhuma metodologia. Então, o EAD, ele é uma metodologia de ensino. Então, hoje, e aí com você mesmo, como já teve essa experiência, a Uninter hoje ela é reconhecida, inclusive acabou de passar por um novo processo de recredenciamento com a nota máxima no MEC, que é a nota 5 estrelas. 5 estrelas. Eu vejo, assim, muito importante essa certificação do MEC, porque é um organismo federal, é um ministério, né, de educação, que carimba ali, ó, essa aqui você pode confiar que ela está dentro de todas as necessidades para uma certificação 5 estrelas. E, por exemplo, a porcentagem de ganho, você é um representante, você arruma um aluno, como é que é essa captação do aluno? Explica aqui. Então, toda a parte de captação, isso é uma coisa boa, é outra coisa boa da parceria que a gente tem com a Uninter. Toda a parte de captação, a Uninter ela faz lá toda a parte de marketing. Ela tem uma agência in-house, né? Uma agência dentro da própria empresa, da própria estrutura, que faz todo o processo de tráfego pago, de mídia, de outdoor, de rádios. Inclusive, a Uninter ela é retransmissora da TV Cultura lá em Curitiba. Inclusive, agora os alunos do Brasil inteiro que fazem jornalismo vão ter oportunidade de fazer os estágios dentro da TV Cultura. Então, assim, ó, ela faz toda essa parte comercial e os polos... Para que precisa dos polos? Os polos eles servem para dar suporte para os alunos, atendimento, tutoria, orientação pedagógica, e qualquer outras dúvidas que aquele aluno tenha, porque ele não consiga resolver de forma online, ou que às vezes ele não goste de resolver de forma online. Então, exemplo, a presença dos polos, além de ser uma exigência do MEC, ele é muito mais do que isso. Ele é para dar suporte mesmo para os alunos. E aí tem todo o instrumento, tem computador, né? Computador, salas climatizadas. Um coordenador pedagógico, uma assistência pedagógica de uma pessoa. Eu vivenciei isso. Então, e aí, João, onde é que entra o polo? Além disso, né, do suporte? A gente finaliza as matrículas. Então, o aluno se inscreve lá pelo portal da Uninter. Verdade. Então, nós é que entramos em contato com o aluno, tiramos as dúvidas dele, convidamos ele para vir conhecer o polo, a estrutura física dos polos que nós gerenciamos aqui, e nós finalizamos a matrícula. Tá, mas e a porcentagem? Você falou lá do hotel, do WW Caldas Novas, você falou da TIM, você falou dos painéis, que existe uma porcentagem. E também existe uma porcentagem. Ela é na inscrição ou ela é mensal? Não, na verdade, o setor de educação hoje, João, eles pagam entre de 30% a 40%. Tá, por exemplo, eu fui aluno da Uninter. Eu paguei 24 ou 18 mensalidades. Você, o gestor aqui, né? O representante da Uninter em Goiás, que o caso é você. Em todo o estado, né? Isso. Na verdade, a gente gerencia os polos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Isso. Então tá bom. E nesse caso aqui, é no ato da matrícula aquela porcentagem ou toda a mensalidade? Durante toda a jornada do aluno, o fato de a gente cuidar do aluno, a gente recebe também um percentual durante toda a jornada do aluno. Ah, tá. É justo. Isso. Então, assim, eu tô falando, é uma métrica do setor, tá? A Uninter 30%, tem outras instituições que chegam a pagar 40%, aí as que pagam 40% já não dá tanto suporte pro aluno. Então, assim, é um valor equilibrado, tá? Perto do que a Uninter oferece, investe com professores, com treinamento, capacitação e tudo mais, publicidade e o que nós fazemos aqui na ponta, entendeu? Quantos alunos já passaram, já se formaram, Igor, pela Uninter? Bom, já se formaram hoje com a gente, de 2015 para cá, mais de 5 mil alunos. De 2015 para cá, 9 anos. 9 anos. Mais de 5 mil alunos. Mais de 5 mil alunos. Já se formaram. É impressionante. Então, sim, são números... Graduação, pós-graduação, mestrado. Nós temos agora... Temos matérias isoladas de doutorado também. Então, assim, a Uninter está se preparando aí para... É um número significativo. É só você dividir isso por 9, vai dar quase 600 alunos. Não é? Anuais. É isso mesmo. Não é verdade? E assim por diante. Aí tem um modelo também de negócio, não sei se vai dar tempo para falar tudo que você já fez, que é o tráfego pago. Explica o que seria, o que é o tráfego pago. Então, conforme eu falei, o que é tráfego? O que é tráfego? Tráfego é um movimento de pessoas. Não tem o tráfego aéreo? Movimento aéreo. Tráfego marítimo,
tráfego viário, tem o tráfego de pessoas na rua. E na internet tem o tráfego também, de pessoas que estão transitando, navegando na internet. Então, o que é tráfego pago, João? É você pagar para aparecer para essas pessoas no momento que elas estão pesquisando o seu produto ou no momento que elas estão vendo algum tipo de conteúdo que dá para o seu produto aparecer ali. Então, essas plataformas, tanto do Google quanto da Meta, TikTok e outros tantos que tem por aí, elas são inteligentes a tal ponto de entender que se você está vendo um assunto de política, que te apareça ali uma publicidade de alguém no setor, na área pública ou na área política. Então, elas têm essa inteligência, que o pessoal chama de inteligência artificial, e elas já utilizam isso há muito tempo. Já existe uma inteligência artificial há muitos anos. Há muitos anos. Você voltando para o Yahoo, aquilo ali é uma inteligência artificial. Você vai no Google, é inteligência artificial. A pessoa fala algo, de repente ela faz uma busca no Google, tá lá, já na primeira fase, aquilo que você falou, já é inteligência artificial. Exatamente. Aí o povo acha que é isso, é novo, então, né, Igor? Só para você ter uma noção, o fato da gente estar gravando esse vídeo aqui, falando de tráfego pago, se as pessoas estiverem procurando no YouTube ou no próprio Google alguma coisa relacionada a tráfego pago, é provável que o Google vai sugerir esse vídeo para eles. Sem colocar hashtag. Sem colocar hashtag, porque o conteúdo está atrelado à busca que aquela pessoa está fazendo naquele exato momento. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Isso aqui nós estamos aqui no podcast do Marketing Digital. Nós estamos com essa caneca aqui. E aí, a pessoa chega e fala, Igor, você como gestor de tráfego, a profissão é essa. Gestor de tráfego. Isso. Certo? Não é tráfico, não. É tráfego. É tráfego. E aí eu queria que aparecesse para toda Goiânia essa caneca que eu quero vender. Aí eu chego e apresento esse pedido. Aí como que funciona? Tem a porcentagem para divulgação e tem a porcentagem com o gestor de tráfego. Queria que você explicasse isso. Tá. Então, João, só para elucidar, né? Então, depois da pandemia, nós resolvemos abrir uma agência de tráfego pago, uma agência de marketing digital, tá? Nós abrimos essa agência de forma profissional, né? Com CNPJ, tudo certinho. E aí passamos a fazer para empresas, para terceiros, né? Então, pegando o seu exemplo, você quer divulgar essa caneca, você quer vender essa caneca para o público de Goiânia. Dentro da plataforma, a gente consegue segmentar. Eu segmento por público, se você quer aparecer para homens, para mulheres, por idade, por bairro, por CEP, por cidade, por estado, por país. Então, nós escolhemos junto como é que funciona essa questão. Quando você vai virar um cliente da nossa agência, a gente faz um briefing antes de começar o trabalho, primeiro para entender o público que você quer atingir, o volume que você tem para você vender e qual que é o time que você quer vender, em qual período que você quer vender. Até o horário a gente segmenta. A minha empresa só funciona das 8 às 18. Eu quero que meu telefone toque. Isso é uma das vantagens do marketing digital. Eu não preciso fazer as pessoas mudarem a forma delas trabalharem. Aquele cara que está acostumado a trabalhar com a barriga no balcão, o vendedor de autopeça, vou dar um exemplo, ele pode continuar ali atendendo o telefone. A gente só vai fazer, através do tráfego pago, o telefone dele tocar mais. De pessoas procurando o produto que ele quer vender. No caso, se ele vende uma caneca, nós vamos fazer. Aí nós vamos ter que entender o que a empresa tem para oferecer. A empresa tem uma plataforma de e-commerce, ou ela quer vender isso aqui via WhatsApp, ou ela quer vender isso aqui no... Quero vender... Então vamos lá. Ótimo. Quero vender via WhatsApp. Via WhatsApp. Nós vamos fazer, então, as pessoas chamarem o seu telefone, ou o telefone da empresa, chamarem ela no WhatsApp. Isso tudo já é metrificado. Então, a gente consegue, assim, ó, virar para o cliente e falar para ele assim, ó, hoje, 300 pessoas iniciaram a conversa com você no WhatsApp. Vendeu. E isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Porque a propaganda na televisão, ela vende? Não. O outdoor vende? Não. O tráfego pago vende? Também não. Quem vende são pessoas. São pessoas que estão lá nas empresas esperando o lead chegar. Mas nós geramos lead qualificado. A não ser que a pessoa tenha um e-commerce, uma plataforma de e-commerce, aí sim nós podemos fazer a plataforma ser uma vendedora de forma automática. Vendedora, tá? Porque a partir do momento que o pedido ali é gerado, João, poucas pessoas sabem disso, tem que ter um batalhão de pessoas ali por trás. Porque você tem que pegar o pedido, você tem que emitir nota fiscal, você tem que empacotar o pedido, você tem que despachar o produto. Então, só, como empresa normal. Então, não tem mágica nesse negócio. Mas, respondendo a sua pergunta de forma clara,
Se você quer vender essa caneca pelo WhatsApp, nós vamos fazer as pessoas chamarem você no seu WhatsApp. Ou no número que você quiser. Através do tráfego pago. Através do Inclusive, geograficamente falando, gênero, né? Se você falar que você só entrega essa caneca num raio de 5 km da sua empresa, eu vou anunciar para as pessoas que estão transitando ou que moram num raio de 5 km da sua empresa. Sexo, seja do sexo masculino sexo feminino ou... Idade de 35 a 45 anos e que gosta de futebol. Um exemplo, vamos supor que seja uma caneca do... Você torce pro Vila, né? Eu queria que não tocasse esse assunto. Mas vamos supor, eu quero aparecer para quem é torcedor do Vila Nova. Eu consigo aparecer para as pessoas que são torcedoras do Vila Nova. É impressionante isso. Mas aí como que vai contratar o Igor, que é gestor de tráfego? Qual que é o acordo ali, o contrato? Como que ele é feito? Eu sei que você vai falar assim, não, depende do tipo de produto. Mas eu queria que você elucidasse. Tá, aqui. como é que a gente trabalha hoje, João, lá na nossa agência? Nós definimos negócio em 4 grandes negócios, né? Uma empresa que vende um produto local, e aí o que é um negócio local? Né? Um escritório de advocacia, uma padaria, um estúdio, um podcast como esse aqui, que precisa gravar com várias pessoas, a gente trata isso como negócio local. Então a gente trata como negócio local, e-commerce, lançamento e infoprodutos. Infoproduto é quem já vende na internet, tá? A pessoa já tem um produto ali, que ela entrega lá um conteúdo digital na internet. O que é lançamento? É um outro modelo que a gente usa em tráfego pago, em que a gente gera uma demanda instantânea. Então, é feito toda uma preparação desse lançamento. Muita gente utiliza essa técnica hoje para promover produtos, né? Inclusive vender cursos também. O e-commerce é para quem já tem uma plataforma e aí precisa aumentar o volume de venda dessa plataforma, né? Então, tem várias estratégias para isso. E em si, o negócio local, que aí dentro do negócio local, eu ainda separo em negócio local, regional ou local nacional, que é hoje o meu maior pool de clientes hoje, são negócios nacionais, entendeu? Entendi. Não, entendi. E qual que é a variante de valores da contratação de um gestor de tráfego? Eu sei que depende do negócio, repito. Ô, João, sobre o valor, cada caso é um caso. Assim como tem bons médicos, tem maus médicos. Assim como tem bons advogados, tem maus advogados. E assim como tem bons gestores de tráfego, tem maus gestores de tráfego. O nosso ticket, ele é um ticket um pouco mais alto. Porque a gente trabalha muito com performance, com resultado mesmo. Então, a gente acompanha a jornada do cliente de ponta a ponta. Mas você vai me perguntar assim, poxa, mas você falou que você só gera lead. Sim, mas além do lead, aí a gente, é o nosso over-delivery, eu acompanho a venda lá na ponta. Então, a gente desenvolve CRM, porque eu quero ver a venda entrando lá no cliente. Para mim, chegar no meu cliente e mostrar para ele que compensa ele me contratar. Então, a gente gera o CRM, a gente tem inteligência artificial para fazer o atendimento, porque tem empresas aí que têm dificuldade de contratar profissionais. Então, a gente monta a inteligência artificial que já faz toda a tratativa do lead. Ele conversa com o lead como se fosse um humano. E esse pedido também chega no CRM. Para aí sim, para a pessoa lá na ponta, lá, só ligar para o cliente ali, confirmar o pedido e finalizar a venda. É interessante você falar aí a estratégia do WhatsApp, né? Que você falou que tem um robozinho que acompanha, conversa ali. Isso também se oferece. Também. Então vamos lá. Você fez o impulsionamento. Inclusive, eu estou aqui nesse estúdio hoje. É uma resposta de uma oração que eu fiz, onde eu estava saindo ou chegando da missa, veio o tráfego pago do estúdio que eu estou hoje. No mesmo dia eu vim aqui e no outro dia, como ato de fé, nunca coordenei podcast nenhum. Já participei de programa de rádio, de TV, na área de entretenimento, do futebol esportivo, de maneira específica futebol, na área de política, dando entrevista na área da criança e adolescente, que eu fui conselheiro tutelar, como pregador, programas religiosos, mas nunca como o protagonista do programa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como apresentador, o apoio da produção do podcast, mas é eu que tenho que organizar. Sim. Eu tive um ato de fé. Então, inclusive, assim, as pessoas às vezes querem fazer algo e ficam com medo. Fé não quer dizer que é aquele que não tem medo. A diferença é que você precisa dar o passo. Sim. Dê o passo naquilo que você deseja fazer.
Perder, você já está perdendo, porque você está parado, não está fazendo nada. Faça por você, tente fazer. Tenha um ato, uma atitude de fé, ou você não acredita em Deus. Faça isso. Então, voltando para o robozinho. Então, você vende esse produto também. Você fez um impulsionamento, né, pelo Instagram e fica lá assim, ó, clicar no WhatsApp, né, clique aqui, fale conosco. Fale conosco, isso. Aí quando fale conosco, tem um outro produto que você vende. Isso. Como que chama esse produto? Na verdade, João, esse produto a gente chama, acho que é um chatbot com inteligência artificial. Por que chatbot? As pessoas, tem aquele chatbot que a pessoa põe lá, digite 1 para falar na área comercial, 2. O meu não é isso, tá? A solução que a gente oferece, ela conversa com você, procura entender aquilo que você quer e direciona o seu... Ela finaliza a sua venda de fato, você entendeu? Ela pega todos os dados que são necessários para finalizar a venda. Então, a gente cuida de ponta a ponta. Então, quando o cliente... E olha só que bacana. O cliente, muitas das vezes, com esse robozinho que a gente instala nos nossos clientes, ele permite que a sua empresa trabalhe 24 horas, sem férias, sem 13º, vendendo de fato 24 horas. Para que quando você chega no outro dia na sua empresa, você já vai receber lá todos os leads já qualificados, sabendo o nome da pessoa, o que ela quer, o que ela precisa. Aquelas perguntas que você faria de forma cotidiana, para você qualificar, o robô hoje faz isso, né? É interessante. E o mais interessante, viu, João? Você sabe por que a gente desenvolveu esse robozinho? Hoje, por incrível que pareça, muita gente está optando por trabalhar com essas plataformas. Quando eu falo com essa plataforma, com a Uber, com a iFood. Então, a mão de obra de hoje está cada dia mais difícil você contratar pessoas hoje para fazer esse tipo de atendimento. Então, nós vimos mais uma vez, uma demanda no mercado. As pessoas não estavam conseguindo contratar profissionais qualificados para fazer um bom atendimento e nós fomos lá e desenvolvemos essa solução. Isso é extremamente interessante. Tá bom, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui para o gestor de tráfego. Quanto que tá para fazer uma propaganda no outdoor por 15 dias? Você sabe? João, a última vez que eu cotei, se não me falha a memória, estava entre 800 a R$1.000. Eles falam a bissemana, né? Uma coisa é ver o outdoor. Desculpa, uma coisa é enxergar o outdoor. Outra coisa é ver o que está escrito. Então, nesse sentido, o que é melhor? Eu gastar R$800 com outdoor ou R$800 com tráfego pago? João, sem dúvida nenhuma, hoje eu consigo com R$800 no tráfego pago fazer você aparecer aí para milhares de pessoas, tá? Para 80, 100 mil pessoas, mas de uma certa forma, de que as pessoas engajem com você, para que elas respondam uma pergunta sua, para que elas comentem, curtam, isso tudo é engajamento. Então não é só ver, então a pessoa está interagindo contigo. E o que é melhor do tráfego pago? A gente consegue criar públicos. Então, uma vez que a pessoa viu o seu anúncio, ela está mapeada. Então, nos próximos anúncios que eu for fazer, é muito mais fácil eu vender para uma pessoa que me conhece do que para uma pessoa que não me conhece. Então, o público que já viu os meus primeiros anúncios passa a ser o meu público mais quente. Então, elas vão ver novamente um anúncio meu. Só que ela já tem um nível de consciência maior, porque ela já te viu uma vez. Então, a gente usa muito essa estratégia, sabe? Igor, o outdoor funciona? Eu vou falar, João, funciona como complemento de marketing. O que o outdoor funciona? O cara gasta uma verba milionária lá na televisão, outra verba lá na internet, e quando o cara tá navegando com o carro dele, que aí pressupõe que ele não pode olhar pro celular, ele olha pro outdoor, ele ajuda a reforçar a marca que ele viu na televisão ou viu na internet. Então o outdoor funciona nesse quesito. Isso é muito interessante. Nós estamos caminhando para o final, Igor. Tem alguma coisa que você quer acrescentar para a gente terminar esse episódio de Empreender com Fé? Porque eu quero finalizar também. João, eu quero colocar aqui à disposição. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Colocar aqui à disposição do seu podcast e de todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse exato momento. Eu tenho a pretensão de abrir um curso nessa área de marketing digital, porque ainda é um mercado ainda que está caminhando ainda muito devagar ainda, por incrível que pareça, tem muita oportunidade ainda no mercado. E marketing digital não é só fazer publicidade, então tem várias estratégias, tem várias coisas que tem que ser feitas no marketing digital.
Tem que ter o cara do criativo, o cara que faz a copy, o cara que faz a página, o cara que faz o vídeo. Então, assim, são vários profissionais que são requisitados para o mercado e ainda tá faltando um profissional no mercado. Então, e um recado que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, sempre que vocês tiverem a vontade de fazer alguma coisa, primeiro coloca a luz de Cristo, né? Então, eu sempre falo isso. Se for da vontade de Deus, será. Mas aquilo que nós falamos aqui, a gente tem que dar sempre o primeiro passo, porque Deus quer o nosso sucesso. Deus quer que a gente progrida na vida. Então, nós temos que dar o nosso primeiro passo, que Deus vai pegar na nossa mão. Não vai ser linha reta, tá, pessoal? Mas nós vamos, por linhas tortas, nós vamos chegar no nosso objetivo. Amém. E é isso mesmo. Deus quer o nosso sucesso e nós temos que cada dia mais procurar o nosso propósito. Eu, antes de casar, eu orava a Deus também pedindo uma pessoa na minha vida, uma mulher na minha vida. Esse era o meu clamor. E aí, Igor, uma das coisas assim que me fazia ter fé eram umas marmotas que casavam, eu vou falar assim, que namorava, eu falava assim, não, gente, se aquele ali tá namorando, se aquele ali casou, eu vou casar. Isso é ter fé. Então, não é o meu caso. Mesmo você, de repente, se achando feio, melhora pelo menos a roupa, já que o rosto não tem jeito. Passa perfume, faça barba, seja educado, certo? Que às vezes você consegue. Pega na mão de São José para ele te ajudar ainda junto ao seu filho Jesus. A segunda coisa, uma outra coisa que eu queria falar e falo para você. Você pode conseguir ter um sucesso maior na face da terra no mundo do business, no mundo empresarial. Mas você que é pai e é conservador, o seu melhor e mais importante empreendimento é a sua família. A sua família está na frente de dinheiro, está na frente de futebol, está na frente de barzinho, está na frente, inclusive, de outras coisas que você sabe. Então, se você é um pai, de fato, conservador, promova, cuide do seu maior empreendimento, pai, a partir da sua esposa. Porque na sua casa, a pessoa mais importante é a sua esposa. Tá bom? Você que é conservador. E aí, para finalizar, alguns podcasts aqui eu tenho discutido as questões ideológicas. E um dia eu disse aqui sobre ser cristão é antagônico a ser de esquerda. Ou seja, é impossível ser cristão e dizer que é socialista, ser, por exemplo, petista ou pessoalista. Ser filiado ao PT ou ser filiado ao PSOL, PCdoB. Por quê? O cristão é contra o aborto, o cristão é contra a ideologia de gênero. E se você for procurar na Câmara Municipal, como também na Câmara Federal e no Senado, os autores aqui dos projetos de lei na liberação também das drogas, na liberação do aborto e na liberação da ideologia de gênero, quando você vai ver lá a sigla partidária dessas pessoas, eles são ou do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB. É certeza disso. Então, quem são desses partidos tem que defender isso. E aí o João Paulo fala assim, as pessoas falam assim para o João Paulo, João Paulo, você não pode se posicionar, porque de repente você vai perder voto. Eu tenho uma característica de não ser falso, de não ser artificial. Eu busco ser verdadeiro. E eu tenho esse compromisso comigo mesmo, é um valor que eu tenho. Não é questão pessoal com alguém que é de um partido. Às vezes eu faço algumas piadas aqui, né, algumas ironias, mas é questão ideológica, nunca pela pessoa. Um abraço, obrigado por mais um episódio do Podcast Conservador que você esteve aqui conosco na defesa da vida, da família e da liberdade. Fica com Deus e tenha fé nele, porque ele está vivo. Um abraço.